Estou solteiro há um tempo agora, e estou cansado disso, farto disso. Ter 32 anos e estar solteiro não é brincadeira. As experiências traumáticas de ver seus amigos se casarem me levaram a uma depressão sem esperança, como um paciente mental esquizofrênico. Eu queria uma esposa, queria filhos, queria um emprego estável. Estava cansado de trabalhar no Burger King e morar sozinho em um apartamento de um cômodo. E tinha quase certeza de que memorizei 90% dos nomes das estrelas pornô na internet. Desgostoso da companhia da minha mão esquerda, decidi ir a um desses eventos de speed dating. Vesti minha melhor roupa e saí pela porta. Lembre-se de que trabalho no Burger King. Então as melhores roupas que eu podia comprar eram camisas sociais medianas e calças caqui rasgadas, que comprei em uma liquidação. Entrei no evento tentando exibir o mínimo de confiança que ainda tinha. Fiquei desanimado instantaneamente quando vi todos os outros homens competindo, com seus ternos Armani, uísques de alta classe na mão e uma aura de pura arrogância e presunção. As mulheres estavam vestidas com vestidos finos, alguns bastante decotados e cheirando a jardins de flores desenhados pela própria Martha Stewart. Havia algumas mulheres realmente bonitas lá, e juro que minhas calças encolheram alguns tamanhos ao ver alguns daqueles vestidos. Quando o speed dating começou, a primeira garota com quem me sentei era bastante jovem, uma mãe de 3 filhos de 22 anos. Ela cometeu muitos erros na vida e parecia ser demais para eu lidar. Logo de cara, ela me contou que estava sóbria há 4 dias do uso de metanfetamina e procurava se estabelecer com um homem decente que não se parecesse com uma morsa. Passei os próximos 4 minutos conversando de forma superficial, literalmente temendo por minha vida. Quando o alarme soou, saltei da cadeira com a velocidade de uma gazela. A próxima mulher parecia ofendida, mas honestamente, o que ela esperava? A próxima mulher era muito velha para mim. Pensei que esses eventos fossem restritos por idade e tivessem encontros para pessoas em diferentes estágios da vida. Não sou pervertido, mas a ideia de tirar a camisa dela e ver 2 ovos moles presos à parede não me agradava. Minha decisão foi finalizada assim que ela mencionou seus netos. Mal consigo lidar com uma geração de crianças, quanto mais 2. Perguntei se ela precisava de ajuda para sair da cadeira depois que o alarme soou novamente, ganhando outro olhar de reprovação. Eu estava com 0 em 2, mas esses eram arremessos que eu poderia deixar o apanhador pegar. A próxima mulher parecia muito mais atraente. Ela tinha 26 anos e estudava para ser enfermeira em um hospital local. Amava crianças, mas não tinha filhos, o que foi um alívio para mim. Parecia bem cuidada, estável, e não era feia. Sem mentira, meus olhos vagaram um pouco para o sul algumas vezes durante o encontro, mas ela não pareceu notar ou se importar. Pelo menos ela nunca mencionou. Perguntei se ela gostaria do meu número quando a sessão terminou e ela aceitou. Abri meu telefone e digitei o número dela enquanto ela o ditava, sorrindo e agradecendo por me ouvir. Não é à toa que eu estava solteiro há tanto tempo. Levantei-me para a próxima mesa e, ao fazê-lo, fechei o telefone acidentalmente e percebi que nunca salvei o número dela. Então, ele foi perdido para sempre. O próximo mesa estava vazia. Que piada, se eu quisesse sentar e encarar uma parede, teria ficado em casa. Nada realmente a dizer aqui, seguindo em frente. E é aqui que a história começa a ficar sombria. Bem, a mulher que conheci na próxima mesa foi a mais interessante de todas, mas não de uma maneira ruim. Ela tinha longos cabelos escuros, olhos verdes, um sorriso fofo e, cara, que corpo! Vestia um vestido preto, sapatos pretos, tudo preto. Para alguém vestida de forma tão gótica, ela tinha uma personalidade muito alegre. Tudo o que eu dizia a fazia rir, e eu me sentia um rei só de conversar com ela. Ela tinha 27 anos e estava desempregada. Foi casada antes, mas seu marido a deixou após a morte de seus 2 filhos por leucemia. Ela me contou que o câncer estava enraizado em sua linhagem, remontando ao século XVIII. Em várias crises de raiva emocional, o ex-marido a culpou por dar câncer aos filhos e foi embora. Atormentada pela perda da família, ela se mudou para a cidade algumas semanas atrás e vivia do seguro-desemprego, incapaz de continuar trabalhando devido à depressão debilitante,
e ao pânico que sofria como resultado do abandono. Apesar de todo o tormento em sua vida, ela nunca parecia deprimida. Ou era incrivelmente otimista, ou era uma das melhores atrizes que eu já tinha visto. De qualquer forma, eu estava disposto a tentar. Perguntei se ela gostaria do meu número. Acontece que ela teve algumas experiências ruins neste evento e queria ir fazer algo mais divertido. Ela me convidou e, sendo um homem solitário de 32 anos, não precisei ser convidado 2 vezes. Nunca entendi o que ela viu em mim, comparado aos outros homens. Eu estava acabado, sem aspirações para melhorar minha situação atual. Talvez ela entendesse como eu me sentia, considerando toda a dor que ela mesma sentiu, e decidiu me conhecer de verdade, sob esse casulo de insegurança emocional. Senti um fio de compaixão entrelaçado entre todo aquele estresse e trauma, disposto a ouvir qualquer um que sentisse a mesma dor que ela. Fiquei realmente fascinado por sua presença, atraído por seu caráter. Nunca tinha me sentido assim antes. Decidimos ir a uma sala de bilhar. Aparentemente, ela costumava frequentar outra sala de bilhar perto de sua casa, ganhando torneios locais e se destacando. Ela queria ver o cenário aqui. Eu não era tão ruim na mesa, então fiquei animado. E cada tacada que ela fazia era perfeita. As bolas simplesmente caíam nos bolsos, como se cada bolso fosse um buraco negro esperando que algo transgredisse seu espaço. De 17 jogos que jogamos, acho que eu fiz cerca de 23 tacadas. Ela simplesmente dominava a mesa. Era engraçado porque ela continuava pedindo desculpas por ser tão boa, e eu dispensava o pedido e a elogiava, não pela habilidade, fazendo-a rir mais a cada vez. Cada vez que ela ria, eu me apaixonava mais e mais. Para ser honesto, eu sempre ficava animado quando a bola branca caía do meu lado da mesa, sabe, porque ela se inclinava para fazer suas tacadas. Bem, saímos de lá e ela disse que precisava ir para casa, que tinha algumas tarefas a fazer, sendo nova no bairro e tudo mais. Eu concordei, pois tinha um aplicativo do Facebook que precisava atualizar. Obviamente não dei essa razão. Quero dizer, Jesus, o que diabos estava errado comigo? Passar uma noite incrível com uma garota por causa do Facebook. Enfim, trocamos números e nos despedimos. Eu não conseguia acreditar. Eu realmente tinha conquistado uma mulher linda. Sim, semanas e meses se passaram, continuamos conversando e eventualmente começamos a namorar regularmente. O relacionamento evoluiu rapidamente e parecia que éramos realmente compatíveis um com o outro. Depois de cerca de 7 meses de namoro, pedi ela em casamento. Fiz o pedido no dia 17, pois foi o número de jogos que jogamos no nosso primeiro encontro. Ela achou isso tão romântico e voou para meus braços gritando sim para os céus. As coisas finalmente estavam melhorando. Me mudei do meu apartamento e fui para a casa dela. Sempre admirei o aconchego da casa térrea de 2 quartos, algo perfeito para começar uma família. Quando estava movendo minhas últimas coisas, notei a bagunça que estava fazendo com minhas caixas e tudo mais, e pedi desculpas, mencionando que iria terminar de mover minhas coisas para o porão. Seu rosto instantaneamente se voltou para mim, e com uma voz apressada e quase frenética, ela me assegurou que cuidaria do resto das coisas e que eu deveria relaxar. Foi um pouco estranho, claro, mas considerando toda a tristeza excruciante que ela passou na vida, eu esperava que ela tivesse alguma doença psiquiátrica. Compreendi seu pedido. Nos meses seguintes, tudo foi ótimo. Nunca nos cansamos um do outro e no dia do nosso casamento, o beijo que compartilhamos no altar foi tão especial que acredito firmemente que anjos nos rodeavam e nos serenavam com harpas e trombetas, enquanto nossos lábios se conectavam e brilhavam tão intensamente que iluminaram toda a sala. Deixarei de lado os detalhes da lua de mel, pois isto não é uma peça pornográfica. Ela sempre se mostrava cautelosa quando eu me aproximava do porão, às vezes ao ponto de discutirmos sobre isso. Mas fora isso eu não via nenhum defeito nela, até que tudo o que eu sabia sobre a vida foi destruído um dia. Ela me disse que iria ao supermercado. Eu mencionei que ela poderia trazer uma das minhas sobremesas favoritas da padaria, e ela sorriu, respondeu, claro, e saiu.
Passei algum tempo assistindo TV. Depois joguei um pouco no meu Xbox. Decidi pegar o lixo que estava no cesto há algum tempo e levá-lo para a lixeira. Abri a porta do porão, um forte odor de podre imediatamente me atacou. Gemi, irritado com o cheiro, e com o saco de lixo na mão, acendi a luz, desci as escadas e imediatamente caí, deixando o saco de lixo cair, aterrissando em uma grande pilha de roupas e cobertores. Com medo de me machucar, examinei meu corpo, mas parecia estar bem. Olhei para cima, agora capaz de ver melhor no porão. O cheiro era tão forte, a visão embaçava meus olhos. Uma névoa formada por gases residuais causava uma ilusão hipnótica e uma sensação de flutuação. Saí da névoa e acendi outra luz, depois virei. Eu me senti horrorizado, surpreso, congelado no tempo. Meus olhos testemunharam algo que jamais poderei esquecer. Meu coração estava tão acelerado que parecia estar prestes a sair do meu peito. Havia uma caixa preta cercada por velas pretas, uma foto minha e a cabeça decepada do meu gato ao lado de uma camiseta minha cheia de sangue. Sangue que mais tarde descobriria ser do gato. Rituais de satanismo e bruxaria decoravam as paredes. Talismãs feitos de tendões e ossos de animais pendiam de pregos. O terror que senti me penetrou de um jeito indescritível. As luzes se apagaram de repente. O choque me tirou do estado de estupor e caí no chão novamente, procurando o caminho de volta às escadas no escuro. Eu sentia algo macio e peludo debaixo de mim, e ao tocar percebi que era uma das minhas camisas favoritas, que nunca mais encontrei desde que me mudei. Na minha mente eu pensava, ela não pode fazer parte de algo assim. Eu a conheço há tempo suficiente para ter certeza de que isso não é o que parece. Vou sentar com ela e resolver isso. Eu estava tendo um colapso mental, suando frio, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meus olhos tentavam se ajustar à escuridão. As lágrimas cegavam o foco. Eu finalmente consegui encontrar as escadas e rastejei até elas. Ouvi a porta da frente se abrir, a voz dela. Querido, estou em casa. Eu não poderia deixar que ela me encontrasse lá embaixo. Fui para cima e a porta do porão se fechou atrás de mim. Ela me viu e perguntou o que havia de errado. Eu só queria esquecer o que vi. Minha mente estava tão confusa que tudo o que consegui fazer foi me desculpar e sair de casa, alegando que precisava de ar fresco. Ela implorou para que eu não fosse, mas fechei a porta na cara dela e me afastei da casa. Vaguei sem rumo pela cidade, tentando pensar em algo, em qualquer coisa para aliviar minha mente, mas não conseguia. Ela ligou e eu nunca atendi. Enviou mensagens de texto e eu apaguei todas sem ler. Eu só queria paz. Depois de cerca de 5 horas, finalmente voltei para casa. O caminho parecia assustadoramente longo, mas quando finalmente cheguei à porta, respirei fundo e entrei. Ela estava sentada no sofá, soluçando. Parecia como se seu coração estivesse se despedaçando. Virei-me para ela. Ela olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava linda, mesmo chorando. Finalmente consegui controlar meus nervos e, sentando-me ao lado dela, perguntei calmamente o que estava acontecendo no porão. Ela soluçou novamente e ficou de pé. Agarrando minhas mãos com força, ela me puxou para cima e me abraçou, explicando que nunca quis que eu visse aquilo, que era uma parte do passado e ela sentia tanto medo de me perder. Ela explicou que, anos atrás, depois da morte dos filhos, ela se envolveu com um grupo de ocultismo na esperança de encontrar paz e respostas. Mas quando me conheceu, ela deixou isso para trás. Porém, nunca conseguiu se livrar dos objetos e rituais por medo de que eles voltassem para atormentá-la. Ela jurou que estava tentando se livrar de tudo, mas o medo era grande demais. Eu a abracei de volta. As lágrimas nos uniram. Eu disse a ela que a amava e que não me importava com o passado dela. Pedi que ela se livrasse daquilo e nunca mais se envolvesse com isso. Ela concordou e naquele momento eu realmente acreditei que tudo ficaria bem. Nos dias seguintes, nossa vida começou a voltar ao normal. Ela contratou alguém para limpar o porão e se livrou de tudo o que estava lá. Por um momento,
Parecia que as coisas estavam finalmente em paz. Até que uma noite, eu estava acordado na cama, sem conseguir dormir. Percebi que ela não estava ao meu lado. Levantei-me e comecei a procurar por ela pela casa. Quando cheguei ao porão, notei que a porta estava entreaberta. Uma luz fraca saía de lá de baixo. Meu coração acelerou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Desci as escadas lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso. E então eu a vi. Ela estava no centro do porão, cercada por velas negras. Murmurava palavras que eu não entendia, em uma linguagem que parecia antiga e sombria. No centro do círculo havia uma foto minha, e ao lado dela, algo que parecia ser um amuleto feito de ossos e tendões. Ela não me notou. Eu estava paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. O medo me paralisou. Minha mente girava em um turbilhão de confusão e terror. Ela parecia em transe, completamente absorta no ritual. Então, de repente, ela parou e olhou para mim. Seus olhos, antes cheios de amor e carinho, estavam agora cheios de uma malícia fria. Ela sorriu, um sorriso que gelou meu sangue. "Você não deveria estar aqui", disse ela, sua voz cheia de uma calma assustadora. Eu não consegui responder. Meu corpo estava congelado de medo. Ela começou a se aproximar de mim e eu sabia que precisava sair dali. Com um esforço supremo, consegui me mover e corri para as escadas, subindo os degraus o mais rápido que pude. Saí correndo pela porta da frente sem olhar para trás. Desde aquela noite nunca mais voltei. Cortei todos os laços com ela e mudei de cidade, tentando recomeçar minha vida. Mas mesmo agora, em meus piores pesadelos, ainda vejo aqueles olhos frios e ouço aquela voz calma dizendo que eu não deveria estar ali.